Vamos agora a um momento que mostra, como nós falamos há pouco, não é? O poder de um espírito puro. A primeira multiplicação dos pães. Versículo 10. Ao retornarem, então eles foram lá, os apóstolos fizeram esses exercícios do estágio. Ao retornarem, os apóstolos relataram-lhe tudo quanto fizeram. E, tomando-os consigo, retirou-se em particular para uma cidade chamada Betsaida. Era o momento do retorno, né? Em inglês é feedback. Mas do retorno, né? Olha, fizeram isso, então é isso. A parte mesmo do treinamento. Mas o que aconteceu? Era Jesus, né? E Jesus conseguia passar incólume. Ficar assim, aí Jesus passou por aqui. Aonde que está? Lá ia quem atrás dele? Sim, a turba. Não a turba, mas as turbas. Multidões, né? Então, no versículo 11, mas as turbas, ao saberem, o seguiram. Jesus sabia que seria seguido? Tudo Jesus já sabe. É quase que uma história que já foi contada e que ele só está vivendo. Tudo ele já sabe. Sabe exatamente o que ia acontecer. E que tudo o que ia acontecer precisava acontecer para depois ser escrito. Teria que se tornar história. Mas não foi ele que escreveu, não é? E então, quando as turbas, seguindo Jesus, o que fez Jesus? Mandou as turbas embora? Não, ele acolheu as turbas. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e curavam os que tinham necessidade de tratamento. Então, é sempre o mesmo quê? A mesma dinâmica. Cura, evangelização. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas é isto: cura, evangelização. Porque nós somos crianças espirituais. Crianças gostam de coisas que distraiam, gostam de coisas lúdicas, não gostam de parar muitas vezes para ouvir lições. Daí Jesus contava histórias, que são as parábolas, para tentar, vamos dizer assim, trazer imagens mais palatáveis à nossa condição espiritual. Muito bem. Então, Jesus curava e evangelizava. No versículo 12, nós temos: o dia começou a declinar. Estava terminando o dia. Quando os 12 apóstolos se aproximaram e lhe disseram: despede a turma, ou seja, manda todos embora, Senhor, para que, indo às aldeias e os campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, porque aqui estamos em um lugar deserto. Aqui não tem alimento. Disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Lembram que eles foram para o treinamento e tinham voltado? Eu não sei não, mas me parece que eles continuam em treinamento, não acham não? Dai-lhes vós de comer. Esse aí é um problema de trigonometria. Aí eles ficaram: dai-lhes vós de comer. E Jesus não brincava, não estava ali, né? Brincando com os apóstolos. Eles sabiam que Jesus estava falando sério com eles. Eles, porém, disseram: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos
fôssemos comprar alimentos para todo o povo, pois eram cerca de 5.000 varões. Então, vejam só, a não ser que nós mesmos vamos comprar comida para 5.000 varões, homens comendo, fora mulheres e crianças. 5.000 varões. Eles iam tirar esse dinheiro da onde para comprar comida para 5.000? Nem a gente tem dinheiro para comida para 5.000, tem? Eu não tenho dinheiro para alimentar 5.000. É muita gente. E aí, então, Jesus disse aos discípulos, olha lá como é que nós estávamos dizendo, não é? O Senhor envia, mas sabe para onde envia, sabe os problemas que vão passar e sabe como resolver os problemas que vão enfrentar. Portanto, Jesus deu a eles um problema e eles disseram, mas Senhor, nós não temos como resolver esse problema. E aí é como se Jesus dissesse, mas eu estou aqui. A pergunta que eu quero dizer para você, fazer a vocês todos, Jesus está conosco? Ele vê o que passa, o que se passa na nossa vida? E aí dizemos para ele, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho como cuidar disso, eu não tenho como resolver aquilo. Mas ele está conosco. Não vai resolver multiplicando pães e peixes. Mas a questão não é esta. A questão é que ele nos mostra uma realidade. Que Jesus estava ali fisicamente. E mesmo fisicamente eles ficaram ansiosos. Mas não podemos resolver isso, Senhor. Ninguém pensou assim, nossa Senhora, esse homem já parou a tempestade, já fez isso, já fez aquilo, cura leproso. E a gente vai se preocupar, é só alimentar só 5.000. Mas mesmo assim, a cada situação vem a ansiedade. E agora? E agora? É assim na nossa vida? A gente vai resolvendo problemas a vida toda. E a cada novo problema a gente diz, e agora? E agora? É exatamente. Pelo menos como acontece assim. E agora? E agora? E aí ele diz, oi, tudo bem? Olha, eu estou aqui. Vamos esquecer. Mas nós estamos em lição. Estamos encarnados. Nós estamos em lição. Estágio supervisionado? Podemos chamar também de estágio supervisionado. Só que não tão ostensivo. Não é? Nosso anjo guardião, os espíritos, nossos tutores, não estão assim tão diretamente falando conosco. Mas se nós buscarmos a prece, refletir, buscar ouvir com o coração o que eles têm a nos dizer, nós vamos achar muitas soluções para questões que nós achávamos que não havia. Então disse aos discípulos, fazei-os reclinarem-se em grupos de 50. Ou seja, reclinarem-se, porque estavam todos assim, vamos dizer, que estivessem ou em pé ou sentados, mas o reclinar é a posição da refeição. É quase preparem-se para comer. Fazei-os reclinarem-se em grupos de 50. Vejamos que já há aqui o quê? Uma organização. A coisa não foi feita assim de nada. Há estratégia, há organização. O bem prescinde de ordem. Ele funciona em ordem. Vamos pensar no próprio universo. Os planetas não saem se chocando. As leis estão muito bem estruturadas, garantindo harmonia, equilíbrio. Então, toda esta ordem garante harmonia. Fazei-os reclinarem-se em grupos de 50. E assim fizeram todos reclinar-se. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando
para o céu, abençoou-os e partiu aos discípulos. Desculpa, abençoou-os, os pães e os peixes, partiu e deu aos discípulos para oferecerem à turba. Aqui Emmanuel tem uma mensagem em que ele fala sobre isso. Jesus não faz e dá diretamente. Ele não abre mão da participação, sempre, em todo o processo. Os pães e os peixes, quem deu? Os discípulos. Foram os apóstolos que deram os pães e os peixes. Jesus olhou para o alto, buscando a bênção de Deus, porque Ele quer que nós façamos isso, que nós nos liguemos ao alto. E aí ele partia. No que ele partia, ele entregava aos apóstolos, para que os apóstolos fossem a multidão. Então, hoje em dia, não é? Jesus não está entre nós. A providência divina, ela lança a mão de quem? De nós, para ajudarmos a quem? A nós. Uns ajudando os outros. E era aquilo que ele estava ali fomentando. Então os discípulos foram oferecendo, e ele partia, e não tinha fim. Aqueles 5 pães e os 2 peixes não tinham fim. Ele continuava partindo, eles continuavam alimentando os grupos de 50. Então, se eram 5.000, né, em grupos de 50, seriam o quê? 100 grupos, é isso? 100 grupos de 50 dá 5.000? Então, eles só tinham que ir a 100 grupos. E ali podiam entregar para um que iam passando para os outros. É uma excelente, vamos dizer, uma excelente estratégia, não é? No versículo 17 nós temos: todos comeram e saciaram-se, e foram levados do que sobrou dos pedaços 12 cestos de vinho, que são cestos altos, grandes. Então, todos os 5.000 varões e mais os outros comeram, se saciaram e ainda sobraram 12 cestos de pão e peixe, que eles levaram para a viagem ainda, de retorno. Foram levados do que sobrou dos pedaços 12 cestos de vinho. E ele então fez, mas fez não abrindo mão da participação dos apóstolos, porque muitas dificuldades eles enfrentariam após a partida de Jesus. E eles continuaram com muitos recursos de cura e de assistência. Esse grupo, em particular, continuou com esses recursos. Não era à toa que a Casa do Caminho era tão buscada por necessitados.